Saudamos a todos que estejam conectados com a nossa reunião virtual nesta oportunidade e sejam bem-vindos. Nossa reunião faz o estudo continuado de duas obras da codificação, uma é o Evangelho segundo o Espiritismo e a outra o Livro dos Espíritos. Nessa oportunidade estaremos estudando o Livro dos Espíritos, um dos temas abordados no livro, felicidade e infelicidades relativas. E Allan Kardec discorre com os espíritos o diálogo entre as questões 920 e 933 do Livro dos Espíritos. Para esse estudo, nós contamos com a colaboração, a boa vontade, a inspiração da nossa companheira do movimento espírita, a expositora Terezinha Lumbreiras. Terezinha, suas palavras iniciais. Queridos amigos, é uma alegria enorme estar aqui estudando com vocês. Então, passamos agora para a leitura inicial. A nossa página inicial é inspirada no livro Religião dos Espíritos. E o título é Felicidade e Dever. A procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil, taxando-a por dom facilmente apresável a quem a procure entre os mitos de ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma, na fossa da usura. Quem a dispute no prazer dos sentidos, acordando no catre da enfermidade. Quem lhe supõe a presença na exaltação do poder terrestre, acolhendo-se à dor de extrema desilusão, e quem a busque na retenção do supérfluo, apodrecendo de tédio em câmaras de preguiça. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprida. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe. Vê-lo-ás, ora a ora, no quadro das circunstâncias, na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão. Porque te mostres leal a ti mesmo, é possível que a maioria te categorize à conta de ingrato e rebelde, fanático e louco. A maioria, no entanto, nem sempre abraça o direito. No ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança, no caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. Por mais agressivos se façam os empeços da marcha, não te desvies da obrigação que te recomenda o bem de todos, sempre que puderes e quando puderes, seja onde for. Não podemos esquecer que, no instante supremo da humanidade, ela, a maioria, estava com Barrabás e contra o Cristo. Cumpre assim teu dever e, tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade, que fulge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, na página 129, nas edições novas, e o médio Francisco Canto Xavier, a editora Federação Espírita Brasileira. Façamos então agora esse instante a nossa prece inicial. Unamos nossos pensamentos e que possamos dizer: Senhor Jesus, Mestre de todas as horas, disseste-nos que estaria conosco, disponível, quando nos convida: Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então, nesse instante, combalidos pelas dores em busca de autossuperação, das dificuldades, problemas, adversidades, te buscamos o regaço. Seja conosco, Mestre, nos inspire, renove as nossas forças para que possamos prosseguir na nossa luta. E nessa abertura da nossa reunião,
te pedimos, envolva a nossa Terezinha Lumbreira, para que ela possa ter a flexibilidade necessária no raciocínio e conduzir a divulgação da tua mensagem, Senhor. Em teu nome, com tua permissão, possamos dar início à nossa reunião virtual, dando graças a Deus. Terezinha, a palavra é sua. Obrigada. É um tema muito interessante, porque felicidade e infelicidade terrestres. Então, está falando daquilo que nós buscamos sempre. Todos buscamos ser felizes, talvez de formas equivocadas, mas é o nosso objetivo. E eu voltei um pouquinho no Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec, nas questões 614 seguintes, ele vai falar sobre a lei divina ou natural. Aí ele pergunta o que se deve entender por lei divina ou por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, por aqui, nós já vemos que as leis de Deus são perfeitas e que a lei natural ou divina, ela abrange tudo, o aspecto físico e o aspecto moral. E aqui os espíritos responderam: a única verdadeira para a nossa felicidade. Também nós vamos à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ali onde Allan Kardec fala do objetivo da obra, que ele fala que ele se utilizou no Evangelho da parte moral do ensino do Cristo, que diz respeito ao nosso relacionamento. E ele vai dizer: a maioria do Evangelho até hoje não é compreendido, porque nós nos apegamos mais à parte mística, sem entender que ele é uma regra de conduta para a vida privada e a vida pública. Durante muito tempo, nós entendemos que a nossa vida religiosa era uma coisa e a vida pública era outra, totalmente dissociada. Mas a doutrina espírita veio nos mostrar que elas estão ligadas, que nós devemos ser coerentes, como dizia Jesus, seja o seu falar sim, sim, não, não. Mas Kardec continua aqui na introdução do Evangelho. É, por fim e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta de véu erguida sobre a vida futura. Então, nós vemos que essa felicidade que nós tanto buscamos, que nós tanto procuramos, e que, como diz até o texto do Emmanuel, quantas vezes nós nos equivocamos na sua busca e somos mais infelizes, ela está ao nosso alcance. Estamos entrando, começando a quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. Então, primeiro Kardec vai analisar as nossas alegrias e os nossos sofrimentos aqui na Terra e depois na vida futura. E Kardec começa perguntando: mas aqui nós podemos ser totalmente felizes? Porque nós lembramos que teve uma época em que até se entrava na justiça para requerer a cobrança de familiar, de alguém que deveria suprir essa parte afetiva e que não tinha suprido. Um pai, abandono, não, eu tenho carência afetiva, e a justiça dava ganho de causa. Mas aqui nós podemos ser totalmente felizes? Não.
nós estamos num planeta de provas e expiações. E ele diz assim: de nós depende a suavização dos nossos males e ser tão feliz quanto é possível aqui na Terra. Mas aí Kardec continua insistindo: mas não existe alguma soma de felicidade que a gente pode ter? Nós não viemos aqui para ficar gemendo e chorando no vale de lágrimas. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Chegar à perfeição. Então, chegar à perfeição subentende um momento eu vou ser feliz, o outro nem tanto, e assim nessa luta eu vou aprendendo as lições. Aí ele pergunta: existe alguma soma de felicidade que nós podemos ter? O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Então, somos nós que construímos os nossos sofrimentos, pondo as nossas expectativas em objetivos fictícios, falsos, passageiros. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira, praticando a lei de Deus. Jesus, nós lembramos que nos deixou um mandamento e que ele diz que resumia toda a lei e os profetas, ou seja, todos os livros do Antigo Testamento estavam resumidos neste mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, ou seja, fazer ao outro aquilo que quer que lhe seja feito, tratar o outro como quer ser tratado. Então, quando conseguirmos praticar essa lei, seremos felizes. E aqui tem uma nota grande até de Kardec, em que ele diz: já nesta vida nós somos punidos pela a infração da lei, está lá no Evangelho. Justiça das aflições, causas atuais e causas anteriores das aflições, dos sofrimentos. Muitas vezes aqui mesmo, eu me irrito facilmente, eu falo sempre com ódio, eu despejo o meu mau humor em cima das pessoas, eu adoeço, eu não sou feliz. Que a gente lembra o que que Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Se eu estou sempre com essas palavras, com essa energia, é porque em mim existe esse sentimento. E aí eu sofro, eu adoeço. Os estudiosos já descobriram que o nosso estado emocional é um fator importantíssimo na nossa saúde. Então, como estamos colaborando para o nosso bem-estar? E tudo, não existe castigo de Deus, ninguém sofre porque Deus está castigando por uma causa ou por outra. É o cumprimento da lei. É a lei, é ação e reação. O que que eu estou dando para a vida? É isso que eu vou receber. Na questão 922, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Em várias passagens, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos tratam dessa questão da certeza da vida futura, que nos mostra o porquê devemos nos empenhar para nos melhorarmos já desde agora, por que vale a pena sermos o mais corretos possível agora,
porque estamos semeando para o futuro. O que que eu quero colher no futuro? Se hoje a minha colheita não é muito boa, eu sei que eu semeei mal no passado, mas eu posso semear bem agora para colher bem no futuro. Mas aí Kardec quer saber, mas isso é relativo, dizer assim, a posse do necessário. Mas o que para uns é necessário, para outros é supérfluo. Não existe um valor absoluto que vai determinar. A gente pode ver a pessoa que faz questão de ter um carro, vai dizer, mas isso é bobagem, para que um carro tem tanta condição? Mas para ela é necessário. Ela tem as suas necessidades, nós não sabemos. Então, basicamente, o necessário são a satisfação das necessidades básicas, alimentação, moradia, saúde. Eu lembro sempre, lendo essas questões do livro do César Reis, o 2357, que é uma utopia, mas que ele mostra ali lindamente aquele sonho daquele mundo que já terá essa justiça, que ninguém passará a falta do necessário. Como os espíritos disseram quando nós estudamos a lei do progresso, falaram da civilização. Nós não podemos nos considerar civilizados enquanto houver uns carentes de tudo e outros esbanjando. Então, a nossa sociedade está em aperfeiçoamento. E essas questões, esses estudos, são para nos despertar. Aí diz assim: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Então, essa pessoa não tem como evitar, diz assim, deve resignar-se e sofrer sem murmurar. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Aquela máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. E nós, quando nós temos a certeza da vida futura, nós temos a certeza da justiça de Deus, nós entendemos que as situações pelas quais passamos são aprendizados. Estamos aqui para aprender lições que não aprendemos antes. E a melhor forma de passar por isso é passar com entendimento. Eu vou sofrer, vai ser difícil, mas eu sei que Deus é justo e que vai passar e que eu vou me fortalecer vencendo essa dificuldade. Aí ele vai falar sobre a diferença das riquezas, que nós também já estudamos, prova da riqueza e da miséria, porque Deus favorece a uns com o dom da riqueza que nem fizeram nada para merecê-lo. Eles falam, isso significa um favor dos que apenas veem o presente, porque nós muitas vezes invejamos as pessoas, nós queremos ter essas riquezas porque entendemos que a nossa felicidade está em possuir coisas. Não entendemos ainda que estamos aqui para crescer como espíritos e também intelectualmente nos desenvolvermos, ajudarmos no progresso científico, filosófico, em todas as áreas do conhecimento, porque Deus nos deu a inteligência para crescermos e para sermos úteis. Aí, Kardec agora vai falar da civilização, porque a civilização cria necessidades que não havia antigamente. Às vezes a gente fala, puxa, mas não pode ficar sem o micro-ondas, mas há 50 anos atrás não tinha um micro-ondas. Como é que fazia? Uma máquina de lavar roupa.
você vai ser infeliz. Aí ele diz aqui, a civilização cria necessidades de acordo com o progresso, mas nós devemos sempre ter em conta que o mais rico não é aquele que mais tem, é aquele que mais sabe distribuir. E à medida que o mundo vai evoluindo, o progresso se vai fazendo, e nós vamos podendo usufruir de tudo que o progresso nos proporciona. E realmente nós sentimos falta desses confortos, porque à medida que o ser humano se desenvolve intelectualmente, que mais aparelhos vão sendo inventados para o nosso conforto, vai nos sobrando mais tempo para o lazer, para a família e para o desenvolvimento intelectual. A pessoa que tem que ficar no trabalho, trabalho braçal direto, ela não tem tempo de se aperfeiçoar. Então, nós vemos que tudo tem uma razão. E aqui ele continua: não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daquele a quem falta o necessário? Aí, verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre falta do necessário à vida e à saúde do corpo. A gente vê o mundo ao nosso redor. Quantas pessoas sempre sofrem essas privações e mesmo no meio dessa carência, a pessoa é resignada, ela tem compreensão. Agora, cabe a nós, sociedade, diminuir cada vez mais essa carência. Agora, em seguida, a gente vê que Kardec são várias questões. Kardec, nesse tópico, ele tratou de vários itens. Aí ele vai tratar da vocação. Quantas vezes nós somos infelizes porque seguimos uma vocação que não está seguimos uma carreira que não está de acordo com a nossa vocação. Antigamente, hoje já é bem menos, mas antigamente era de pai para filho. Ah, o avô era médico, o pai é médico, o filho, principalmente se for o filho mais velho, ele tem que ser médico também. Ele vai ser, ele vai seguir, mas vai ser infeliz na carreira. Até ele dá o exemplo aqui, né, um homem bem situado vai fabricar tamancos, aí os espíritos dizem, não precisa de chegar a esse exagero, de ter uma profissão que não condiz com o seu nível social. Mas cada um vai ter um talento, e isso é bom. A diferença de talentos, cada um desenvolvendo aquilo que gosta, vai render muito mais. Diz aqui, no afastar, aqui é uma nota de Kardec na questão 928. No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o fracassado recorra a uma profissão mais humilde e muitas vezes lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura uma humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Kardec, em várias questões, ele fala dessa verdadeira educação. Não a educação que forma intelectuais, mas a educação que forma homens de bem. A verdadeira educação
que mostra às pessoas o seu papel na sociedade e que não existe profissão desonrosa. Todas são boas e se a pessoa faz com prazer, ela vai fazer muito melhor. Existe também nessa questão aquele lado da questão em que diz assim, não, ó, a gente tem que ter a profissão que gosta. Mas muitas vezes as contingências da vida nos levam para um caminho que é para suprir a necessidade. Tem que sobreviver, o que que tem para fazer? E termos a compreensão de que se estamos ali é para aprendermos alguma lição. E podemos fazer tudo o que é necessário para desenvolvermos os nossos talentos. Eu, por contingência da vida, tive que seguir uma profissão que não era a minha vocação. Aí eu vou trabalhando ali e vou buscando me aprimorar, me aperfeiçoar naquilo que eu gosto. Vou desenvolvendo outros talentos, porque tudo é oportunidade. E, muito importante, onde estivermos, vamos fazer o melhor possível, porque foi a oportunidade que Deus nos deu. Fomos colocados no lugar certo para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Aí, continuando, já tem outro item. Pessoas A que baldas de todos os recursos, não tem nada, embora ao seu derredor reine a abundância. Só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Nunca ninguém deve ter a ideia de se deixar morrer de fome. O homem sempre acharia meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma de se dizer, não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Então, seguindo aquele mesmo raciocínio, a pessoa não vê saída, aí diz assim: eu não tenho o que fazer, está péssimo, o que eu ganho não dá para sobreviver, ou nem tenho nenhum ganho, como eu vou fazer? Ele diz assim: se o orgulho não o impedisse de exercer uma profissão mais humilde. Em épocas de grande desemprego, que nós já passamos aqui, pessoas altamente graduadas perderam os empregos. E quantos foram vender sanduíche na praia, foram ser motoristas de táxi, se viraram, foram descobrir novas funções, novos trabalhos. Outros não, ficaram parados, assim, não, eu sou um gerente, eu sou um administrador, eu só aceito essa função. E aí fica nessa situação, muitas vezes, dependendo do outro. E ele continua, diz assim, é evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais o homem se deixa dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer, trabalho não falta, né? Que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem nem possibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias, outras causas independentes da vontade delas. Isso também acontece. Nós já estudamos, já falamos sobre isso. Existem pessoas que por mais que queiram trabalhar, eram pessoas ativas, eram pessoas laboriosas, mas por contingências da vida, não conseguem mais ganhar a vida. Então, o que que elas vão fazer? Olha só, isso
para mim, é um ponto-chave de tudo isso. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Segundo a lei do Cristo. O que que eu quero que me seja feito? Então eu vou fazer ao outro também. Porque o Evangelho, Jesus, na sua mensagem, talvez mostrar que somos todos irmãos. A doutrina espírita nos diz: somos todos criados simples e ignorantes, todos, absolutamente todos, e todos chegaremos à perfeição. Então não existe diferença. Então, quando conseguirmos ver o outro como queremos ser vistos, isso não acontecerá. E diz assim, aí uma nota de Kardec: quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Claro, quando eu começo a desenvolver mais a solidariedade, a compaixão em relação ao irmão, aquele que eu não conheço, às vezes até aquele que me prejudicou, que na maioria das vezes, aquele que nos prejudica, que nos causa mal, ele é mais infeliz do que nós mesmos. Então, aí o mundo estará melhor. Continuando, Kardec pergunta: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Causa das misérias humanas, situação da Terra, mundo de provas e expiação, porque aqui ninguém é totalmente feliz, como nós já vimos nas primeiras questões. É muito interessante a didática de Allan Kardec, porque ele vai repetindo. Você falou, "Ah, mas ele já falou isso na primeira questão, na segunda", e é que ele diz. E o que julgar-se é felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. Nós admiramos, muitas vezes invejamos pessoas que aparecem hoje em dia com as redes sociais, aí aparecem viajando, lindas, frequentando lugares caros, lugares bonitos. Aí a gente diz: meu Deus, não posso nem jantar fora uma vez no mês. Como é que pode isso? Essa pessoa é feliz. Eu quero ter o que ela tem. Será? Será que ela é feliz? Será que ela tem, como nós vimos estudando nessas questões, a consciência tranquila? Será que ela tem harmonia ao seu redor? Será que ela conta com a solidariedade, com o amor da família, tem muitos amigos, amigos queridos? E ele continua aqui. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, porque a terra é um lugar de expiação. Quando ela for transformada em morada do bem e de espíritos bons, deixará de ter tantos infelizes. Estamos caminhando para isso. E uma coisa que eu gosto sempre de repetir, porque muitas pessoas dizem: o mundo está um horror. A gente agora, então, vendo mais guerras, a nossa cidade com tanta violência, tantos golpes, tanta coisa. Você fala: está perdido? Todo mundo é mal? Não é. A maioria das pessoas é boa. A maioria das pessoas quer o bem. Então, vamos multiplicar esse bem, multiplicar esse acolhimento. Porque, como diz a música, né, que a paz do mundo começa em mim, a regeneração do mundo começa em mim também. É um trabalho contínuo. Ele diz assim: porque no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons, né? Isso é o que a gente está vendo. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos.
Quando estes o quiserem, preponderarão. Então, o mal grita, esbraveja, xinga, e aquilo inibe os bons. Diz assim, não, deixa eu ficar quietinho, e aí ele aparece mais. Mas quando a gente, com o comportamento no bem, for se impondo, o mal vai se calar. E a última questão, assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sofrimentos morais, muito mais. Porque às vezes o sofrimento material é a contingência da vida, mas o sofrimento moral é consequência do nosso sentimento. Nosso orgulho, egoísmo, vaidade, ambição, tudo fruto do orgulho e do egoísmo, que nos tornam infelizes. Todas as paixões, a gente vê, a televisão mostra feminicídios aí, o casal se relaciona, termina, o homem vai, mata a mulher porque não consegue lidar com a rejeição. Então, é o sofrimento moral trazendo mais dor, mais dificuldades na vida das pessoas. Nós entendermos que estamos aqui para desenvolver virtudes e que ninguém é dono de ninguém. E aí ele continua, a inveja e o ciúme, que a gente falou das redes sociais, que as pessoas ficam postando coisas lindas, maravilhosas, todo mundo é feliz ali, a gente tem inveja. Assim, por que que a pessoa é feliz 24 horas e eu sou só de vez em quando? Não é, é falso. Ciúme. Ciúme não é prova de amor. Ciúme é prova da insegurança de quem sente, não tem nada a ver com o outro. Então, é a necessidade da autoeducação, como Kardec fala sempre, a verdadeira educação moral. Eu respeitar o outro como eu quero ser respeitado. Diz assim, aí tem uma nota longa de Kardec, e ele vem falar: o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Vivemos no mundo material. Temos exigências do mundo, da nossa vida em sociedade, em trabalho, que vamos atender dentro do possível, mas nos vermos como espíritos. O que que eu estou fazendo para o meu crescimento espiritual? Ele diz assim: como civilizado, nota de Kardec, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta o fere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Então, eu não estou feliz. Mas por que que eu não estou feliz? O que que eu posso fazer para me melhorar? Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. E aí a gente lembra sempre, até uma questão que o João sempre gosta de repetir, a 919, do Livro dos Espíritos. Por que que os Espíritos ditaram o Livro dos Espíritos? Para que não restasse nenhuma dúvida sobre a vida futura. Isso nos aquece o coração. Não está o ideal hoje, mas eu posso ajudar a construir o mundo ideal que eu quero. Eu posso me tornar melhor a cada dia, ajudando essa vida ao meu redor. Não posso fazer muita coisa, mas posso ajudar algumas pessoas a vida ao meu redor. Então, nós agradecemos sempre a doutrina espírita,
ao nosso professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, Allan Kardec, pela sua fidelidade, pela sua compreensão do que continha esses ensinamentos, como ele diz, é a ciência do infinito, que aos poucos nós vamos desvendando para sermos cada dia mais felizes. Muita paz, que Jesus nos ilumine e que nós caminhemos juntos, de mãos dadas, para um futuro melhor. Obrigada. Muito bem. Com essa explanação da nossa querida Terezinha, rasgando esse aspecto da felicidade e infelicidade relativas, tema abordado em O Livro dos Espíritos. Nós estamos com mais clareza a encararmos realmente as nossas lutas. Então, nosso agradecimento a Terezinha, não só em aceitar o convite, mas pela riquíssima e esclarecedora exposição desta oportunidade. Também agradecemos a todos que estiveram, se mantiveram conosco até agora, aproveitando a explanação da nossa Terezinha também. E que fazemos o nosso convite. Se você gostou, então esteja conosco na próxima semana. Aí estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E mais ainda, se você gostou, não deixe de dar o seu like. Esse like vai permitir que essa exposição permaneça um tempo maior dentro na exposição do YouTube, para que outras pessoas tomem conhecimento. E mais, se você quiser garantir o seu link, clique no sininho, aí você vai garantir que quando for postada a próxima exposição, você automaticamente receberá o seu link. Então, chegando ao término, agradecemos também a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para que possamos, nesse momento, estarmos aqui, reunidos sob a proteção do nosso Mestre Jesus, tão necessário no momento difícil, como disse a Terezinha, pelo qual estamos transitando. Mas nunca desanime, nós não estamos a sós. O amigo incondicional de nossas almas, nós como almas imortais, é o nosso Mestre Jesus. E ele então nos ama a todos, indistintamente. O importante é que nós agora abramos o coração para que ele venha morejar em nós também. Então façamos a nossa prece e com ela vamos dar encerrado também esse momento de meditação, de prece, e até a próxima oportunidade. Unamos nossos pensamentos. Senhor Jesus, Mestre e amigo incondicional de nossas almas, a nossa gratidão por mais uma oportunidade de recebermos os teus ensinamentos através dessa nova visão do Consolador prometido, contemporaneamente atendendo às nossas mazelas, às nossas necessidades, nos fortalecendo para perseverar na luta de autoaprimoramento. Agradecemos também, Senhor, a oportunidade de ouvirmos o raciocínio, a clareza da mensagem da nossa Terezinha. Abençoa, Senhor, para que ela prossiga nessa tarefa abençoada. E também agradecemos as suas bênçãos sobre todos esses que estiveram conosco nesses momentos de meditação e de oração e de prece. Que em teu nome possamos dar como encerrado o encontro deste momento, dando graças a Deus. Muita paz em todos os corações.